Bom dia para as meninas. Bom dia para os rapazes. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Amém? Estamos seguindo a nossa série durante esse mês de junho, no culto das 11 horas. Temos 3 séries, uma às 9, uma às 11 e a última às 7 horas da noite. São séries diferentes, com aplicações diferentes e impactos diferentes na nossa vida espiritual. Essa série, nós estamos pensando sobre essa pergunta que muita gente faz. Como saber quando esperar em Deus e quando agir? Quando esperar, como saber como esperar em Deus e quando agir? A gente fica eventualmente numa dúvida se a gente faz ou se a gente espera, se a gente espera ou se a gente faz. Se depende de Deus, se depende de mim. Tem certas coisas que dependem de Deus e nós queremos assumir. Tem outras coisas que dependem de nós e nós jogamos para Deus. Como saber? Então essa é a questão que nós estamos respondendo ao longo desse mês, sempre no culto das 11 horas. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu o nosso irmão Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Esse texto é um mergulho nesse assunto específico para ajudar a gente a entender um pouco daquilo que Deus faz e daquilo que a gente faz. Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1, quero convidar você a acompanhar a leitura comigo. Estou lendo na edição revista e atualizada. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas. Leia comigo. Não temas. Doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram, diz a palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos e irmãs. Deus querido, em nome de Jesus, nós oramos e confessamos ao Senhor que muitas vezes não sabemos se devemos agir ou esperar. Somos precipitados e controladores. E em nossa precipitação e tentativa de controle, nós nos perdemos nessa espera, uma espera confiante, uma espera que entrega ansiedade ao Senhor, e tomamos a frente e achamos que temos condições de resolver, e nós queremos confessar e pedir perdão ao Senhor. Queremos também, Senhor Deus, pedir que o Senhor nos ensine a esperar. Qual é a hora de esperar? Qual é a nossa parte nessa história? Nessa equação toda, o que a gente faz e o que a gente não faz? Orienta-nos, porque nós queremos conhecer e fazer a vontade do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos conversando nessa série sobre algo muito importante, que é uma conversa bastante clara sobre a soberania divina e a responsabilidade humana. Essa é uma questão importante para nós. Nós precisamos compreender a responsabilidade humana no processo, mas também identificar a soberania divina. Nós vivemos humanamente sob a soberania divina. Ele tem o comando, ele tem o controle, ele tem a direção de todas as coisas da nossa vida. Mas há
uma responsabilidade humana muito importante, que muitas e muitas vezes nós colocamos nas mãos de Deus como se Deus quisesse que alguma coisa ruim nos acontecesse. Esse texto traz alguns relatos importantes. O primeiro deles, quero que vocês vejam aqui no texto, o que o ser humano fez, ou o que o ser humano faz, relacionado especificamente a esse texto. Nesse texto, nós vemos os versículos 5, versículos 8 e versículo 11, apontando esta realidade. A primeira, um trabalho diligente. Eles trabalharam a noite inteira. Eles admitem o fracasso, eles obedecem à palavra de Cristo, eles reconhecem o seu pecado e ele responde ao chamado. Isso é o que nós temos naquilo que o ser humano fez. Depois nós temos um outro relato, a próxima etapa, o próximo passo, aquilo que Jesus fez. Veja comigo o que Jesus fez. Ele toma a iniciativa, ele ensina a multidão, ele orienta o caminho, ele realiza o milagre, ele revela a sua glória, ele concede graça ao pecador, ele chama para o serviço. Nesses dois casos, nós temos aqui uma realidade bastante importante daquilo que o ser humano faz e daquilo que o homem, que Deus faz na nossa vida, ou Deus faz na vida do homem. Nós compreendemos essa realidade no nosso dia a dia, mas para nós talvez seja um pouco difícil ter uma autoanálise, um autoexame para enxergar num corte na nossa existência aquilo que é a parte divina, aquilo que é a parte humana, aquilo que a gente alcança, aquilo que a gente não alcança, aquilo que a gente deveria ter esperado, ou aquilo que a gente está esperando no Senhor e na presença dEle. Existem intervenções divinas na nossa história que mudam completamente a nossa vida. Existem as ações divinas que nos deixam perplexos, porque nós não tivemos nada a ver com aquilo que aconteceu e nós identificamos e reconhecemos que foi a boa mão do Senhor que fez isso. Essa é uma realidade impressionante. Veja comigo o início desse texto, nós vamos ler juntos aqui a palavra do Senhor, está aqui na nossa tela. Leia comigo o que diz a palavra de Deus. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele, aonde que ele estava? Genezaré, lago de Genezaré, é o mesmo que mar da Galileia e mar de Tiberíades. A água é a mesma, ali o lago ou o mar da Galileia é o mesmo. A diferença de nomes vai de acordo com os lugares da perspectiva onde eles estão. Continue lendo comigo, versículo 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, desembarcados, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. 2 aplicações importantes. A primeira, a ação de Jesus nas circunstâncias ordinárias. Este fato que estava acontecendo ali era a volta da pesca. Deixam o barco, pegam as redes, lavam, consertam, ajeitam e guardam as redes. Isso era o trabalho ordinário deles, não era um trabalho extraordinário. Ou seja, eles não estavam de joelhos orando, não havia uma espécie de clamor, não havia um jejum, não havia nada que você pudesse dizer que era uma preparação para aquilo. Deus agiu no ordinário. Jesus entrou na história deles, entrou no trabalho deles como ele poderia entrar lá na sua atividade, no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa, na sua escola, na sua universidade. De alguma forma, Jesus entra e muda toda a história a partir do ordinário. A nossa vida é o ordinário, mas quando Cristo entra, ele torna o ordinário extraordinário para a glória dele. Então Jesus chega ali na praia, um lugar habitual. Aqueles discípulos estavam ali, futuros discípulos estavam ali lavando as redes, preparando o seu dia a dia. Era um trabalho ordinário, mas na sequência disso você vê que tem uma segunda aplicação muito importante também, que a escolha do barco foi intencional. Jesus não escolheu o barco pelo barco. Jesus não fez uma escolha de barco pelo estilo do barco, pela estrutura do barco, pelo tamanho do barco, pela posição do barco. Jesus escolheu o barco de Simão. E aqui há uma escolha intencional. Jesus está escolhendo um barco específico. Por quê? Tem menos a ver com o barco e mais a ver com a pessoa. Jesus está agindo intencionalmente para alcançar a vida de Simão, que veio a ser conhecido como Simão Pedro. Quando Jesus faz isso, nós podemos aprender uma perspectiva que é muito importante, que a gente precisa trazer à nossa realidade. Jesus não está preocupado com aquilo que nós temos.
Jesus não está preocupado com aquilo que nós temos na nossa estrutura de vida. A preocupação de Jesus é sempre com a pessoa, é sempre com o ser humano, é sempre com o indivíduo. O olhar de Cristo não é para aquilo que a gente tem, o olhar de Cristo é para aquele que nós somos. Ele olha para a nossa realidade de vida, ele aponta para nós. E aqui você vê um processo. Jesus pede o barco de Pedro emprestado. Jesus assume ali o lugar do barco e começa a ensinar, a ministrar. E a intenção de Jesus não tem nada a ver com um barco especificamente. Por quê? Porque aquele barco será cenário de um milagre extraordinário que Jesus quer revelar, não à multidão que ali estava, mas especificamente a Pedro, Tiago e João, que estavam envolvidos nessa história. Essa é a realidade que esse texto nos traz. Ali, Jesus pediu que ele se afastasse um pouco, é uma questão estratégica, as multidões estavam ali, imagino eu que eles estavam sentados ou aglomerados ali próximo a ele, e ele podia, a partir daquela posição específica, sentado no barco, ministrar a palavra e ensinar as pessoas. Curiosamente, esse texto não diz o que Jesus ensinou. Para Lucas, não é importante agora, nesse texto, dizer qual foi o ensinamento que Jesus estava dando aqui no barco. Um ensinamento público para as pessoas. Para o registro de Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, mais importante é o que vai acontecer com o dono do barco e com os donos dos barcos que estavam ali. Jesus está trazendo uma ministração específica para eles. Jesus quer alcançar o coração deles. Isso para mim é uma mensagem dessa customização da palavra do Senhor, que chega sobre a nossa vida de forma direta e impactante, a despeito de mais pessoas estarem ouvindo a mesma coisa. Jesus sempre tem uma palavra para a gente. Por isso que todo culto, toda pregação, todo estudo, toda palestra, toda aula que tem o foco na palavra de Deus, todos saem de alguma forma impactados. Todos saem de alguma forma declarando, essa palavra foi para mim. A não ser que eu seja hipócrita. Porque se eu for hipócrita, eu vou dizer que se a palavra foi uma cajadada, eu vou dizer assim, fulano é que tinha que estar aqui hoje. Essa palavra, olha, parecia que o pastor estava descrevendo a pessoa. Sabe quem que eu estou falando? Fulana, é mesmo. A outra também hipócrita. É mesmo. Ela realmente precisava de ouvir a palavra. Se precisava ouvir a palavra, se ela precisasse ouvir a palavra, sabe onde ela estaria? Ouvindo a palavra. Mas quem estava ouvindo a palavra? Então eu preciso dizer assim, olha, essa carapuça é para mim. Porque essa palavra é para a minha vida. Jesus tem sempre essa palavra. Então quando você vem ao culto, participa do culto, recebe a palavra, essa palavra é para a sua vida. De alguma forma você precisa orar e dizer, Senhor, eu não entendi bem o que essa palavra tem a ver com a minha vida. Ou, Senhor, pelo amor de Deus, pega leve comigo, essa palavra foi direta demais. Ou, Senhor, muito obrigado pela sua palavra, porque ela me confrontou e o Senhor ministrou ao meu coração. Amém, meus irmãos? Continua lendo o texto bíblico, por favor. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão. O que Jesus falou com Simão? Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. O que respondeu Simão? Toda noite, nada apanhamos, mas, tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram os barcos a ponto de quase irem a pique. Aqui você vê uma ação maravilhosa de Cristo. Jesus diz para ele, faze-te ao largo. Ele está dizendo o seguinte, olha, sai agora, está aqui o teu barquinho, vai para o fundo. Vai para o meio. Vai para o lugar mais distante, mais profundo, desse grande lago, desse mar da Galileia. Jesus não queria que esta ação que vai acontecer na sequência, e que eles serão testemunhas, Jesus não queria que fosse algo voltado para a multidão. Jesus queria que fosse algo voltado para eles. E aqui existe uma questão importantíssima, que é esse diálogo de Jesus com a gente, na nossa individualidade, na nossa particularidade, contra toda a perspectiva de um espetáculo.
Porque cá entre nós dois, pensa bem, você e eu que somos criativos e podemos ajudar a Bíblia. Você e eu podemos ajudar a Bíblia. Não seria melhor Jesus fizesse o milagre ali no raso mesmo? Falasse assim, peixes, corram para a rede. Aí a multidão, os peixes correram para a rede, olha o que aconteceu. Não seria um milagre extraordinário? Seria ou não seria? E você querendo ajudar a Bíblia. O milagre não era um espetáculo. Era para aqueles homens especificamente que ali estavam, Pedro, Tiago e João, para que eles fossem impactados por essa palavra do Senhor e entendessem o que é a autoridade de Jesus dentro da área do conhecimento deles. Para que não houvesse dúvida, eles sabiam como fazer aquilo. Eles tinham pescado a noite inteira, a madrugada inteira, é dia aceso, luz, agora não tem peixe. A ordem de Jesus é, faze-te ao largo, vai para o fundo, vai para o profundo, lança as redes. Pedro não era uma pessoa fácil. Pedro parecia com quem? Estou aguardando alguém sinceramente assumir. Então, se você não vai assumir, eu vou assumir. Pedro parecia comigo. Só comigo? Mais um. Pode levantar a mão. Mais um. Várias pessoas. Mas tem mais gente, que eu sei que tem. Eu conheço vocês, eu sei que tem mais gente. Muito bem. A não pescaria e a grande pescaria estão igualmente sob a providência divina. Dá para você ler comigo essa frase? A não pescaria e a grande pescaria. Fácil ou difícil? Fácil na grande pescaria. Hein? Seu mês rendeu, hein? Meu Deus do céu! Seu mês rendeu, seu mês está maravilhoso. Está dinheiro caindo do céu, aquela coisa. Está maravilhoso, renda, mais renda, mais renda, mais renda. Jesus! Agora quando falta, o telefone toca quando falta. É alguém, alô, Serasa? Quando falta, nós enfrentamos dificuldades. A gente tem na carência, na dificuldade, a gente tem o hábito, não você, mas pessoas como eu, assim, o hábito de olhar e falar assim, cadê o Senhor? Cadê o milagre? Cadê a intervenção? Esqueceu de mim? Me abandonou? Hey, Jesus, help me. Help me, Jesus. Quando nós compreendemos a providência divina, nós aprendemos que Deus está comandando quando tem muito e quando não tem nada. Em tudo dai graças. Nesse caso, Deus queria ensinar alguma coisa para aqueles homens. E eu acho que Ele quer ensinar para a gente também. A gente às vezes passa por um vale para aprender a reconhecer a intervenção generosa de Deus na nossa vida. Foi o que aconteceu com esses homens. O milagre não se explica pela habilidade humana, mas pela autoridade de Jesus. Agora cá entre nós dois aqui, nós dois estamos lá na praia, nós ficamos na praia, nós não estamos no barco, nem somos Pedro, Tiago e João, os outros estavam lá, ok? Nós estamos olhando e falando assim, meu Deus, esse Pedro não é brincadeira não, rapaz, que habilidade esse homem tem. Você viu como é que ele fez? Aí vai aparecer alguém para dizer o que ele fez. Vai ter um react da forma como Pedro jogou a rede. Você viu como é que ele fez? Ele pegou a mão esquerda primeiro, ele levantou assim, ele colocou os pés para trás, ele ajoelhou assim e jogou. Aí todo mundo na sequência vai ter o curso como jogar a rede segundo Pedro. E aí cursos vão ser vendidos, coaches vão se apresentar para dizer como é que ele fez, como é que ele fez, como é que ele fez, como é que ele fez. Por quê? Porque humanamente falando, é mais fácil responsabilizar o ser humano por um milagre que Deus fez. É mais fácil olhar para a vida de alguém e dizer assim, olha o que aquela pessoa fez, sabe por quê? Porque quando eu falo sobre aquela pessoa, eu também estou falando de mim. De alguma forma, quando eu ressalto o poder do ser humano, eu estou querendo ressaltar o meu próprio poder. É essa fogueira das vaidades, é a rebelião do coração humano que quer assumir o lugar, que quer se tornar um ídolo de alguma forma. Aí, esse milagre
acontece, os discípulos, futuros discípulos que estão lá, eles são impactados pelo milagre, eles sabem que não foram eles. Quem está na praia, não. Quem está na praia, não. Quem está na praia não ouviu Jesus dizer, não está acompanhando a orientação, não está vendo o desespero dele, jogando na rede. O que é isso? O que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo? Jogamos aqui a noite inteira, nada aconteceu. O que é isso? O que está acontecendo? Olha o grande milagre do Senhor ao operar sobre a vida deles, para que eles pudessem ter certeza de que não tinha nada a ver com a habilidade humana. Terceiro, a fé, leia comigo. A fé se manifesta na obediência à palavra de Cristo e não na experiência pessoal. Eu joguei a rede a noite inteira. Mas a minha experiência, o que eu penso, o que eu acho, o que eu entendo é nada diante da obediência que nós devemos ter a Cristo, porque Ele vai sempre gerar e jorrar sobre a nossa vida as suas bênçãos extraordinárias. Meus irmãos, eu fico sempre pensando no contra. Imagine Pedro dizendo assim, não vou jogar rede não. Só está maluco. Um carpinteiro querendo ensinar um pescador. Já se viu. Porque para ele Jesus era o carpinteiro. O milagre da revelação de Jesus sobre a vida deles vai acontecer agora. É na sequência disso. É agora que os seus olhos vão ser abertos, que vai estar descortinado diante deles aquela perspectiva de que há uma ação generosa do Senhor ao se revelar para eles. Acompanhe comigo a leitura do texto. Versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro, o que ele fez? Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, leia comigo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pergunto, por que Pedro disse isso? Por que Pedro disse, sou pecador e não sou um péssimo pescador? O que tem a ver pecador com pescador nesse contexto? Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de quem? Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, o que ele disse? Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram. O milagre aponta para a divindade de Cristo e desperta temor reverente. Pedro reconheceu que o milagre que aconteceu não se deveu a ele. Ele não acreditou a si mesmo. Ele não bateu palmas para si. Ele não disse que ele arrebentou. Ele não disse que ele teve sorte. Ele não disse que foi o seu esforço. Ele não disse que foi o seu trabalho. Ele reconheceu uma intervenção divina. Ele reconheceu a manifestação do poder do Senhor. E esse reconhecimento, ele se manifesta no temor que dele se apoderou. Ele tremeu, ele ficou apavorado, ele ficou cheio de tremor e de temor diante de Cristo, e a sua reação é de se prostrar, que é uma reação daquele que adora, daquele que reconhece, daquele que diz, só o Senhor fez isso, o Senhor tem poder, o Senhor tem sua graça, Ele está aqui na minha vida, dentro do meu barco, o milagre aconteceu, eu reconheço que este é Jesus. E sabe o que acontece com ele? Ele se prostra e confessa. Veja comigo, meus irmãos e minhas irmãs. O verdadeiro conhecimento de Deus conduz ao verdadeiro conhecimento de nós mesmos. Por estar perto de Cristo, conhecer a Cristo, abriu a porta para que ele se conhecesse. E ele se percebe pecador. Pecador. Ele se percebe indigno, pequeno, sujo, inadequado para estar ali diante do Senhor Jesus Cristo. Então ele se prostra, ele confessa, eu sou pecador. E Cristo faz coisas extraordinárias, porque ao final desse texto tem 3 passos muito importantes. O primeiro deles é que Pedro confessa. Pedro confessa.
sou pecador. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado, quando nós desagradamos a Deus, quando nós reconhecemos quem nós admitimos que nós somos pecadores. O ser humano é pecador. Jesus veio para pecadores. Mas alguns religiosos dos dias de Jesus se achavam acima do bem e do mal e entendiam que eles não eram pecadores. Jesus chega a dizer que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os doentes são os pecadores que dizem: eu sou. Eu sou. E se é para puxar essa fila aqui na igreja, eu sou pecador. Essa é a primeira etapa da nossa história. Eu sou pecador. Eu reconheço que sou. Eu admito que sou. Eu não me sinto superior, melhor. Eu não me sinto além de ninguém. Essa é uma confissão pública. Eu não me sinto acima de ninguém. E aqui tem dois relatos que podem nos ajudar a entender. O primeiro do profeta Isaías, que quando se deparou com a presença de Cristo, a presença de Deus diante dos seus olhos, lá no capítulo 6 do profeta Isaías, ele diz: ai de mim. E diz assim: que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías não achou que era superior, ele achou que era igual. Mas ele reconhece primeiro: eu sou o homem de lábios impuros. Quando existe a revelação do Apocalipse, João cai aos pés de Jesus como morto. É o impacto da presença de Cristo. Muita sinceridade para falar com você. A gente às vezes acha que está na presença de Deus, porque a gente se torna religioso. A gente se habitua, vai vivendo uma vida medíocre do ponto de vista espiritual, onde tudo parece normal, onde tudo parece igual, só que não são coisas iguais. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós sentimos a presença dEle, e aqui é uma questão subjetiva demais. E eu não quero legislar sobre subjetividade, eu quero apontar que existe uma ação espiritual, o Espírito Santo de Deus se comunica conosco, nós sentimos a presença dEle. Não há uma regra, nem todo mundo chora, nem todo mundo fica arrepiado, mas cada um de nós tem uma reação. Mas o que acontece efetivamente é que eu e você, na presença dEle, nós nos reconhecemos pecadores. E esta é a grande questão. Eu reconheço que sou pecador. Se sou pecador, eu preciso do meu Salvador Jesus Cristo, para que Ele, pela sua imensa graça, derrame o seu sangue sobre a minha vida e me perdoe de todo o pecado. Porque a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Depois que Pedro confessou, houve uma ação linda de Jesus: não temas. Sabe o que significa esse não temas? A graça foi oferecida a Ele. É como se você dissesse para Jesus: Jesus, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu planejei fazer isso, planejei fazer aquilo, eu pensei, eu senti, eu desejei. O Senhor sabe que eu não mereço nada. E Jesus diz assim: não temas, receba a graça. E a graça derramada sobre a nossa vida nos dá uma nova forma de enxergá-lo. Na sequência, Ele nos dá um propósito: a partir de agora você será pescador de homens. Veja o que Jesus fez com Pedro. Não há aqui nada que vá além do que o texto diz. Ele volta, percebe o grande milagre, ele se prostra, ele confessa: sou pecador. Jesus se volta para ele, Jesus conhece o coração de Pedro, o meu e o seu, e ele diz: toma graça, não temas, Pedro, toma graça, a graça, a graça, a graça, a graça. Depois Pedro sai dali com um propósito. E você sabia que isso que acontece com a gente também? Primeiro, eu confesso. Segundo,
eu recebo a bênção da graça. Terceiro, Deus me dá um propósito. Você não foi chamado pelo Senhor para ficar de braços cruzados como uma linda espectadora, um lindo espectador. Você foi chamado para fazer parte dessa linda e maravilhosa obra que é dirigida por Jesus de Nazaré. Um dia ele chegou no ordinário lá de Pedro, como ele chega no nosso ordinário, cultos aos domingos. Quando ele chega no ordinário, participar de uma atividade espiritual. Quando ele chega no nosso ordinário e transforma aquele dia ordinário, aquela data ordinária, em algo extraordinário. Ele se revela, ele se manifesta, ele conta para a gente da sua existência, ele opera para além das minhas possibilidades, ele faz o milagre, ele multiplica, meus olhos se abrem, eu reconheço que é Jesus que está ali, eu sinto a presença dele, o Espírito Santo me toca, o Espírito Santo me constrange, eu confesso, sou pecador, eu recebo dele a graça, e eu saio para servir ao Senhor. É assim que é a nossa vida. Finda-se esse dia. Nós vamos orar juntos, irmãos e irmãs. E eu quero pedir ao Senhor que acenda isso no seu coração. Olhe para a sua vida. Veja quantas histórias você já viveu, onde você viu claramente a manifestação do poder do Senhor. Onde você viu a intervenção do Senhor na sua história. Onde você viu a mão de Deus operando. Reconheça, é Jesus de Nazaré. Se dobre diante dele, se apresente dizendo: eu sou pecador, eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua graça. Ao fazer isso com sinceridade, você vai receber a bênção da graça. A graça vai te abraçar, e você vai sair daqui hoje com propósito de contar isso para outras pessoas, de ser um instrumento nas mãos de Deus, para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça do Senhor. Enquanto nós estivermos cantando, eu quero convidar você a vir à frente para nós orarmos, por todos esses motivos aqui apresentados. Nós vamos orar também pela nossa saúde, vamos orar pelos nossos casamentos, pelos nossos filhos, vamos orar pelos temas que têm sido parte da nossa história, dia após dia. Pode deixar o seu lugar, venha, vamos orar juntos. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que cante, cante. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Senhor Deus, na leitura da Tua Palavra, no exame das Escrituras, na exposição do Teu Evangelho, nós enxergamos ali várias coisas que ficaram sob a responsabilidade dos homens e mulheres da época e somente de Jesus. Dentro da nossa vida, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, há uma ação anterior do Senhor que nos convence do pecado, e esta é uma ação do Espírito Santo. Nós temos a nossa responsabilidade, admitir que somos pecadores e confessar os nossos pecados. O Senhor não pode confessá-los por nós. Não cabe ao Espírito Santo confessar os nossos pecados. Cabe a nós
iluminados pelo Espírito Santo, confessar os nossos pecados diante do Senhor. A graça não é nossa como propriedade. A graça é nossa porque essa graça nos foi oferecida por Jesus de Nazaré. O propósito, nós vamos desenvolvê-lo ao longo da vida, é precedido pelo envio do Senhor. E nessa sequência, nós assumimos com atitude, com coragem, com intrepidez, o cumprimento dessa grande missão que o Senhor nos deu, que é de alcançar outras e outras e outras e outras e outras e outras e outras pessoas. Essa missão que o Senhor deu a Pedro, a Tiago e a João, o Senhor também deu a nós. Nós também temos a mesma bênção de confessarmos os nossos pecados, de sermos abraçados pela graça e de sermos enviados debaixo de um propósito do Senhor. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqui estamos nós, envia-nos, envia-nos. Levanta pessoas nessa hora, Pai, envia, com teu Espírito Santo, Senhor, envia, desperta, acorda, sacode, Senhor Deus, para que ninguém durma espiritualmente e perca tempo da sua vida, enquanto recebeu a bênção da confissão, do perdão dos pecados, a graça. Há também um propósito, nós fomos chamados para cumprirmos um propósito. Levanta-nos, Pai, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelos casamentos e pedimos que o Senhor abençoe a vida matrimonial, a vida conjugal. Há desafios importantes nessa área, em cada casa. O Senhor conhece a realidade de cada um de nós. Tenha misericórdia, abençoa a nossa casa, abençoe os nossos filhos, o relacionamento com os nossos filhos. Abençoa, Senhor Deus, os nossos familiares como um todo. Abençoe os nossos vizinhos, Senhor Deus, que sejam abençoados por nosso intermédio, que nós sejamos agentes de bênçãos e não de problemas, agentes de carinho, de amor e não de desafeto, de discórdia, em nome de Jesus de Nazaré. Deus querido, nós te agradecemos por essa semana maravilhosa que a Márcia Branquinho tem vivido, Senhor. Que milagres o Senhor tem operado na vida dela e do Marcelo. Nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor está agindo. Obrigado pela sua ação também na vida da Mônica, Senhor Deus. Nós te agradecemos pela força que o Senhor tem dado à tua filha, que ela seja cada dia renovada pelo poder do Senhor. Nós te agradecemos pelo milagre que o Senhor operou também na vida do Guilherme, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela remissão depois do tratamento do linfoma. Glorificado seja o nome do Senhor, Pai. Nós oramos pela família do Elias, ó Deus, seu pai, Exodó, e a sua irmã Mary. Oramos pela família do Márcio, ó Deus, a querida dona Fanny, a vida da Marise, o seu paizinho Leodir, na família da Talita, sua mãe Aristeia. Nós oramos pela vida do Eduardo, do Rodolfo, da Maria Eduarda, glorificando ao Senhor pela sua intervenção. Continua a operar sobre a vida deles. Traz consolo e conforto do teu Espírito Santo sobre a vida e a família do Luiz Renato, em razão do seu pai Hamilton ter sido chamado à sua presença. Senhor Deus, o nosso bairro foi despertado hoje por um acidente que ainda precisa de muitas explicações. Deus querido, nós estamos tomando conhecimento aos poucos do acidente, de acidentados, feridos e mortos. Deus querido, opera sobre a vida daqueles que de alguma forma, direta ou indiretamente, estão envolvidos. Abençoe o trabalho dos bombeiros, da perícia, abençoe o trabalho dos médicos, dos enfermeiros. Cuida, Senhor Deus, para que todos sejam guardados, protegidos e abençoados pelo Senhor. Traz paz ao nosso bairro, Senhor. Traz paz ao nosso bairro, traz consolo do teu Espírito Santo. Nós oramos, Pai, agradecidos e certos de que os nossos pedidos, as nossas orações são entregues ao Senhor. Tudo que nós pedimos ao Senhor, segundo a sua vontade, vai acontecer.
segundo a vontade do Senhor e no tempo do Senhor, essa bênção vai chegar. E nós queremos agradecer desde já. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência. E se não chegar do jeito que a gente está pedindo, o Senhor vai inundar o nosso coração de paz. Assim nós oramos e glorificamos em nome de Jesus, o nosso amado. Amém e amém.